Eu tenho na minha memória a lembrança de sábados à tarde, quando meu pai terminava de fazer as coisas em casa e ele estendia a rede que ele tem até hoje, ele estendia na garagem. E aí ele tinha uma, pegava uma garrafa de cerveja, enchia um copinho, daqueles copinhos de pingado, né? E ligava o rádio, um radinho velho assim, de fita. E ele escutava, ele gostava de escutar essas músicas apaixonadas, doloridas, assim, tipo Milionário José Rico e tal. Mas lá de vez em quando ele escutava Roberto. E era interessante porque eu gosto muito do Roberto Carlos até hoje. E eu via que as músicas do Roberto Carlos tocavam lá no sólido da alma do meu pai. E tinha uma música do Roberto que se chama O Portão. Aquela música, meu Deus, como aquela música me pegava. Basicamente, nessa música ele fala sobre voltar para um lugar. E o refrão da música sempre mexia comigo, que ela fala: Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. E ela começa assim: Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Essa primeira parte da música fazia eu lembrar de uma sensação de casa, de uma casa que eu tinha deixado, que eu nem sabia onde é que era. E essa primeira parte da música, meu Deus, como ela doía no meu coração, porque eu ficava pensando, meu Deus, que casa que é essa? Que lugar é esse? E eu tinha uma saudade dentro de mim, uma saudade assim, como se fosse um vazio. E eu procurava esse lugar e eu não achava. E eu sempre ficava pensando, meu Deus, que lugar é esse que eu deixei? E essa música, esse começo da música do Roberto, quando ele fala, minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Por vezes eu pensava assim, meu Deus, o Roberto achou. Será que um dia eu vou achar essa casa, esse lugar? E aí ele continua, né? Tudo estava igual como era antes, quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. E aí ele fala, ele continua. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. E aí lá pelas tantas da música ele fala: Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei. E eu falei, onde andei, não deu para ficar, porque aqui é meu lugar. E eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Esses trechos da música, essa metade da música,
Sempre que eu ouvia, parecia um aviso, sabe? Parecia um recado. É como se a música O Portão do Roberto Carlos estivesse avisando para todos nós que todo mundo vai ter que fazer isso. Todo mundo vai ter que sair da casa, andar, 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 descobrir onde não é o seu lugar, descobrir onde não dá para ficar e voltar. Eu sempre senti isso. A música do Portão do Roberto é um aviso. Tem pistas naquela música. E eu não estava errada. A música O Portão do Roberto Carlos, ela é uma linda música sobre o nosso processo de despertar e o nosso processo de voltar para casa. Então tem uma casa, tem uma casa que a gente sempre quer voltar. E burrice é a nós não perceber que casa que é essa, porque a vida vai dando pistas para nós. Tudo que acontece no micro acontece no macro. A gente sempre tem volto saudade na casa do pai e da mãe, né? Tanto que até hoje eu não consigo falar que a casa da minha mãe é a casa da minha mãe. Aos domingos, quando eu vou almoçar na casa da mãe, ao invés de falar pro Anderson, pro meu marido, vamos lá na casa da mãe? Vamos lá em casa. Quando eu vou falar da casa da mãe com o pai, eu sempre falo assim, ah, lá em casa. Aí às vezes eu lembro, puxa, não é mais lá em casa, né? Lá é a casa da minha mãe com meu pai. E eu lembro que quando eu fui casar, no dia do meu casamento, antes de sair para ir pro salão, eu ainda estava na minha casa, lá em casa, na casa da minha mãe. Minha mãe olhou para mim e falou assim: aqui sempre vai ser a tua casa. Você vai ter a tua casa agora, mas aqui sempre vai ser a tua casa. Aqui nunca vai deixar de ser a tua casa. Mas eu tô liberando você para você construir a tua outra casa. Eu nunca esqueci das palavras da minha mãe. Eu lembro do olhar do meu pai na porta da igreja. Era uma mistura de alegria e tristeza. Não sei se a palavra é exatamente tristeza, mas ele estava muito alegre, porque no fundo do coração dele, de pai, ele sabia que ele estava me entregando para um bom homem. Afinal de contas, o meu marido é um filho para o meu pai. É assim que ele trata meu marido, como mais um filho. E a minha mãe também. Então, meu pai estava aliviado. Eu acho que todo pai fica aliviado quando entrega sua filha para um bom homem, né? Ele estava, o coração dele aliviado, alegre, mas metade do coração dele estava triste, porque ele sabia que daquele dia em diante ia um outro homem ia ocupar o meu coração. E ele ia ter que aprender a dividir o meu amor. Mas ainda assim ele estava feliz, porque ele ia dividir o meu amor com um bom homem. Bom, eu casei, eu construí mais uma casa. Mas ainda assim, toda vez que eu escutava a música do Roberto Carlos, eu ficava pensando, mas que casa é essa? Que casa é essa que o Roberto voltou? E parecia que já não era mais a casa da minha mãe, do meu pai, e já não era mais a minha casa. Parecia ser uma outra casa.
E toda vez que eu escutava a música do Roberto, eu ficava pensando: que casa é essa que o Roberto tá falando nessa música? Pois é, um dia desse eu tinha que parar de fazer perguntas, porque de tanto fazer perguntas as coisas vão aparecendo. E é fazendo pergunta que eu me meto em encrenca. E eu me meti numa encrenca bem grande com esse negócio de ficar perguntando que casa que era essa do Roberto. Porque parecia uma casa tão boa. Parecia uma casa tão boa. Tem um trecho da música que ele fala: sem saber depois de tanto tempo, se havia alguém à minha espera, passos indecisos caminhei e parei. Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer e não falei, e chorei. E aí ele vai pro refrão da música de novo. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. E essa parte da música, quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer e não falei, e chorei. Nessa parte da música, eu sempre pensava, bom, essa casa do Roberto é uma casa onde ele já esteve, e esses braços abertos é uma pessoa que ele já conhece. E daí eu ficava perguntando, ai, quem é essa pessoa? Onde é essa casa? E eu sempre pensava, onde que é esse portão? Onde é que é esse portão? Que portão é esse que eu vou abrir e vai me levar para essa casa? Que casa que é essa? Onde é que tá essa casa? E aquele vazio me acompanhava. E eu tentei preencher esse vazio de todas as formas que eu consegui. Meti a cara no trabalho. Nossa, como eu trabalhei. Sempre que eu olho alguém que tá trabalhando demais, que vive para trabalhar, eu sei o que aquela pessoa tá fazendo. Já está ocupando tua cabeça, né? A gente tem essa mania de achar que vai conseguir ocupar esse vazio com o trabalho, né? Eu vou trabalhar, vou ocupar minha cabeça e vou esquecer desse vazio. Não. Um dia, uma noite ou outra, quando você coloca a cabeça no travesseiro, o vazio volta. O vazio volta para te lembrar que é como se esse vazio sempre quisesse te dizer assim: ei, não tem nada aqui, nada, não tem nada nesse mundo que vai preencher esse vazio. Sabe, esse vazio, ele gostava de esfregar na minha cara que não importava quanto dinheiro eu tinha, quantos títulos, cargos, status eu havia conquistado, quantas pessoas eu tinha perto de mim, o quão importante eu era. Não importava o tamanho da minha casa, o carro que eu tinha, nada disso importava. Esse vazio sempre parecia, de vez em quando, me lembrar. Ele fazia questão de me encarar de frente e dizer para mim: nada, nada preencheu o meu lugar, nada preencheu esse vazio. E a música do Portão do Roberto parecia ser um recado sobre esse vazio. Essa casa que o Roberto voltou. Que casa que é essa? Que casa que é essa? Aí eu comecei a entender a música O Portão. Eu entendi que
Tem uma casa, assim, que a gente saiu e que a gente sempre quer voltar para ela. Ela é quentinha, ela é segura, ela é abundante. E lá tem tudo que a gente precisa. Essa é a casa do Criador. Esse é o amor do Criador. A casa que eu queria voltar era para a casa do amor do Criador. Eu queria voltar a sentir de novo aquele amor do Divino Criador que é pai e mãe. Eu queria aquele colo quentinho de novo. E eu acho que em todos nós, em algum momento, a gente se revolta com Deus, sabe? Porque, tipo assim, por que que você me chutou pra fora? Por que que você me jogou pro mundo? Tava tão gostosinho lá, era tão bom lá. Tudo que acontece no micro acontece no macro. Eu acho que é assim que sente-se aquelas crianças que se atrasam para nascer, sabe? Que a mãe já tá lá prestes a completar 40 e pouco, 42 semanas, 40, passando para 43 semanas e eu falo, nossa, e o nenê? Pois é, nada do nenê. É, daí tem que induzir o parto. Esses nenê, eles são espertos. Pode reparar. Esses bebezinhos aí, eles são bem espertos. Eles sabem. Eles falam, vamos jogar nesse mundão aqui, mas eu tô bem quentinha, bem gostosinho aqui. Por que que vocês querem que eu saia daqui? Eu acho que em algum momento da nossa jornada humana, todos nós, por algum motivo, a gente se revolta com Deus e a gente arruma um motivo para brigar com Deus, sabe? Quando você perde uma pessoa amada, você briga com Deus. Por que que me levou? Quando as coisas não dão certo, você briga com Deus. Mas no fundo, a nossa briga com Ele mesmo, que a gente queria jogar na cara dele. Por que que você me jogou de lá? Por que que você me fez eu sair da tua casa? Por que que eu tive que sair do teu quentinho? Por quê? Por quê? Por que que você me expulsou de casa? Eu acho que é isso. No fundo, a gente queria perguntar isso pra ele. Por que que você me expulsou de casa? Pois é. Então, a gente nasce do amor divino, né? E a gente é separado desse amor. Ou melhor, a gente fica com a sensação de separação, né? A gente começa a viver essa jornada humana, encarnado, vivendo todos os conflitos que tem na vida, né? Aprendendo um monte de coisa, aprendendo o que é o amor, o que não é o amor, o que é verdade, o que é ilusão. E esse dito cujo desse vazio que nada preenche. Você pode conhecer tudo que você quiser conhecer, nada preenche esse vazio. Você pode amar tudo que você quiser amar, nada preenche esse vazio. Todos podem amar você, nada preenche esse vazio. Você pode se desapegar de tudo. Vou me desapegar então de tudo. Já que eu enchi de coisa nesse vazio e nada dessas coisas preencheram esse vazio, vou me desapegar de tudo e de todos. E o vazio continua lá, mesmo depois que você desapegou de tudo, ou pelo menos de quase tudo. Eu acho que é justamente quando você desapega de tudo que você tem ideia do tamanho do vazio, sabe? Por isso que é tão difícil desapegar. Porque no fundo, a nossa alma sabe que se você desapegar das coisas, você vai dar de cara com o vazio. Você vai ver que você tentou você tentou preencher aquele vazio com um monte de coisa, com um monte de sentimento, com um monte de experiência. Você tentou preencher aquele vazio. E o vazio estava lá. Eu acho que por isso que eu sempre tive mania de fazer faxina. Eu vivo fazendo faxina e soltando as coisas que não servem mais. Mas não adianta. Se você abre um espaço novo, e daí de repente aquele espaço novo parece bom, mas não demora muito tempo, aquele espaço novo esfrega na tua cara o vazio.
E o que que preenche esse vazio, afinal de contas, quem é esses dois braços abertos que me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer, não falei, chorei. Quem são esses dois braços abertos que o Roberto fala? Esses dois braços abertos é os braços do Divino Criador. Esses dois braços abertos é os braços do amor divino. A gente fica tentando achar esse amor divino no amor humano e a gente não acha. Você só vai achar quando você encontrar um humano que também se tornou divino. E quando isso acontecer, ele não vai estar mais aqui, ele vai virar um anjo e vai embora. Bom, depois de um tempo, eu acho que todo mundo se dá conta que a única maneira de encontrar isso é voltando para dentro. E nessa hora você se dá conta que nada lá fora conseguiu preencher esse vazio, então você você vai se recolhendo. Você vai se recolhendo, se recolhendo, se recolhendo. Você se recolhe tanto que você começa a encontrar você, quem realmente é você. Você vai tanto para dentro que você acha você. Só que nessa de ir para dentro, você também vai iluminando. Você vai iluminando tudo. Você vai iluminando o teu passado. Acho que por isso que o Roberto fala nas tantas da música. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei. Ah, essa parte da música do Roberto aqui é o aviso mais importante. Essa parte da música tá querendo nos avisar que a gente só vai conseguir voltar para essa casa e encontrar esses dois braços abertos depois que cada um de nós fizer exatamente isso, abrir a porta e todo o nosso passado iluminar. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei. Meu Deus, aqui está o segredo da coisa. Aqui, nessa parte da música, está o segredo da coisa. Todo o meu passado iluminei. A luz. A gente precisa aprender a olhar para o passado, para tudo que a gente viveu, experienciou com os olhos da luz, ou seja, com os olhos do amor. E quando a gente olha para o passado com amor, a gente aprende a permitir tudo, a aceitar tudo que foi, do jeito que foi. E essa aceitação é a iluminação. Então você ilumina teu passado. E quando você termina de iluminar tudo do seu passado, ou seja, quando você faz as pazes, quando você fica em paz com tudo que foi, com tudo que você foi, com tudo que você fez, aí você consegue entrar lá nessa casa, que no final das contas estava aqui dentro o tempo todo, dentro de nós, no nosso íntimo. E quando o Roberto fala, meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei. E eu falei, onde andei, não deu para ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. E aí a gente lembra, a gente consegue lembrar que lugar é esse. Lá dentro, no nosso íntimo, a gente vai encontrar a tal da essência divina,
que todo mundo fala, mas ninguém consegue explicar pra gente o que que é esse raio dessa essência divina, que é um pedacinho, que é um pedacinho de Deus em você. Você pega aquele pedacinho e fala: Meu Deus, era essa casinha que eu queria achar. A minha essência divina. E quando você acha a tua essência divina, você acha Deus em você. Você encontra Deus em você. E quando você encontra Deus em você, você encontra você. Porque você é esse pedacinho dele. Só que aí o problema é que quando você encontra esse pedacinho, você quer encontrar mais pedacinho. Aí que tá. Isso aí parece um golpe, sabe? Isso parece um golpe do amor. Sabe aquelas coisinhas que oferece pra gente, que a gente vai pegando um pouquinho, daí a gente vai querer mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho? É, isso daí é tipo aquelas mulheres que vendem Natura pra gente, sabe? Ah, experimente esse sabonetinho aqui. Daí você experimenta aquele sabonetinho da Natura, daí é ótimo. Daí você fala, ai meu Deus, tem uma coisa que é tão boa quanto esse sabonetinho. Ah, e tem esse creminho, daí você compra mais um creminho. Tem esse shampoo, daí você compra tem um batom. Daqui a pouco você comprou o catálogo inteiro da mulher, entendeu? E aí começa assim, experimente esse daqui. Então, esse é o golpe que Deus dá na gente, e ninguém repara. Deus é um grande golpista do amor, sabe? Golpe do amor. Aí você acha esse pedacinho dele e você quer mais. Você fica gulosa, entendeu? Você quer mais desse amor. E daí, sabe qual que é o perigo disso? Porque se você tá aqui encarnado, a única forma de você achar mais desses pedacinhos dele é reconhecendo esses pedacinhos dele nos teus irmãos, nas tuas irmãs. Meu Deus, daí o golpe fica mais perigoso, porque daí você começa a olhar para as pessoas com os olhos do Criador. Você começa a olhar para as pessoas do jeito que o Criador olha, sabe? De repente, quando você menos se dá conta, você tá amando gente que você nem conhece, entendeu? Explode uma coisa no teu coração aqui, assim, na região do teu cardíaco, começa a jorrar amor pros outros. E acho que a gente fica olhando para esses pedacinhos de Deus andando por aí, tudo perdido. E dá vontade de pegar um megafone, assim, e gritar para todo mundo: Viu? Tem mais! Sabia que tem mais! Sabia que tem um jeito de amenizar esse vazio? Mas, meu Deus, eu acho que é isso que aquelas pessoas que sobem naqueles caixotes nas esquinas, nas praças, estão tentando contar para nós. Eles devem ter descoberto isso, sabe? Eles devem ter achado esse pedacinho e eles ficam lá falando, falando, falando. E ninguém para escutar eles. Pois é, essas pessoas que são loucas, que a gente acha que são loucas, talvez elas são as mais conscientes no final das contas. Elas descobriram coisas que nós não descobrimos. Essas pessoas que estão na rua, sabe essas pessoas que moram na rua, que elas não querem saber de mais nada? Elas não querem saber de dinheiro, de carro, elas não querem saber de família, elas não querem saber de nada. Se você sentar para conversar com essas pessoas um dia, corre um grande risco de você estar conversando com ela e uma delas dizer para você assim: é porque eu achei um pedacinho de Deus em mim. E agora eu fico só com esse pedacinho aqui. Pois é. Só que alguém tem que contar para essas pessoas que tem mais pedacinho. E que se a gente sair juntando os pedacinhos de amor, os pedacinhos de Deus, a gente tem mais disso. A gente aumenta o nosso catálogo de amor. Tem mais coisinha pra gente consumir. No final das contas, você quer saber a verdade? Quando a gente diz pra alguém assim, ó, eu amo você, a gente tá dizendo assim, ó, me dá esse pedacinho que você tem. Eu, me dá um pouco desse pedacinho, me presta esse pedacinho pra eu juntar com o meu pedacinho e o meu pedacinho fica maior. Quando a gente ama de verdade alguém, a gente tá amando
o pedacinho de Deus que tá naquela pessoa. E daí tudo que a gente mais quer é que aquele pedacinho de Deus fique pertinho da gente, entendeu? Porque daí preenche aquele vazio. E esse é o golpe de Deus. Esse é o grande golpe do Criador. Ele fica esperando a gente aprender isso, entendeu? Aprender a reconhecer Ele nas outras criaturas. Ele fica esperando a gente ver que tem pedacinhos dele numa árvore, num passarinho, num rio, no céu, no vento, na chuva, no sol, na lua, nos animais, no orvalho e nas pessoas. Ele fica, ele fica esperando a gente se dar conta de que nós somos a imagem e semelhança dele. E que cada semelhante nosso é um pedacinho dele. Daí, quando você acha o teu pedacinho, você quer juntar mais pedacinho. E aí você começa a fazer tudo por causa do tal do amor, entendeu? É esse pedacinho de amor que tem em você que fica fazendo planos na sua cabeça. Esse pedacinho de amor, ele faz muitos planos, entendeu? E todos os planos do pedacinho do amor é sobre juntar outros pedacinhos de amor. É incrível. Você só pensa nisso. Juntar os outros pedacinhos do amor. Juntar pedacinho de amor. É isso. Quando você desperta, você só pensa em juntar pedacinho de amor. E você quer sair por aí pegando os pedacinhos de amor para preencher o vazio. E a única forma de voltar para essa casa do Roberto aí, essa casa, é quando você junta os pedacinhos de amor. A única forma de voltar para essa casa da música do Roberto é quando você junta todos os pedacinhos de amor. Basicamente, é quando você se reconhece no outro, entendeu? Não é sobre você achar um pedacinho de amor no teu amigo lá e querer o teu amigo só pra você, tipo assim, fica aqui comigo, que você é um pedacinho do meu amor. Só que a gente faz isso, entendeu? A gente faz isso. A gente quer se apossar do pedacinho. Esse pedacinho é meu e não é de mais ninguém e vai ficar só comigo esse pedacinho aqui. A gente faz isso, não faz? A gente faz isso, sim. Pois é. Mas daí eu lembro do meu pai, sabe? Que aprendeu a dividir o meu amor com meu marido. Porque o meu pai aprendeu que eu sou um pedacinho do amor dele, mas que eu também sou um pedacinho do amor do Anderson. E ele aprendeu a me dividir. E Deus fica esperando a gente aprender isso, sabe? A dividir os pedacinhos de amor. Tipo assim, não pode, você não pode pegar o pedacinho só pra você, porque se você fica com esse pedacinho só pra você, falta lá pro outro, entendeu? Porque esse pedacinho é pedacinho pra você, serve de pedacinho pra você, mas também serve de pedacinho pro outro. E se você ficar só pra você, o vazio do outro nunca vai ser preenchido. Então a gente tem que aprender a emprestar pedacinho. A gente presta pedacinho de amor. A gente divide os nossos amores. Daí você vai entender o que que ele é safado, porque eu falo que ele é um safado. Ele é um safado do amor. O que que Jesus falava quando ele queria dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus fazia isso. Ele amava os pedacinhos, mas não pegava nenhum pedacinho para ele. Mas ele amava os pedacinhos. E toda vez que ele amava o pedacinho, aquele pedacinho preenchia ele. Aí você aprende a amar sem possuir, entendeu? Você aprende a amar os pedacinhos sem ter que possuir os pedacinhos, sem ter que pegar os pedacinhos para você. E quando que isso acaba, eu não faço ideia. Eu não faço ideia de quando que acaba essa história de amar pedacinhos de amor. Não faço ideia de onde dá o final dessa história de juntar os pedacinhos de amor, de achar o Criador nos pedacinhos dos nossos semelhantes. Não faço ideia de onde dá isso daí.
Não faço ideia. Faço ideia. Mas tenho para mim que à medida que isso vai avançando, o golpe vai ficando mais perigoso. O golpe do amor é muito perigoso porque ele pega você e você não tem nem para quem se queixar. Porque se você vai se queixar, vai lá na polícia agora e diga assim, ó, quero abrir uma queixa. Contra quem? Contra o amor. O policial vai dizer assim, mas por causa de quê? O que que aconteceu? Não, é que eu comecei a amar. Tá, e daí? Não, e agora eu quero amar mais. E os pedacinhos não querem ficar aqui comigo. O policial vai dizer pra você, não posso fazer nada por você. Então não adianta nem você se queixar, entendeu? Não adianta se queixar pra ninguém. Se a tua queixa for uma queixa de amor, ninguém vai registrar. Não tem um oficial de justiça, não tem um policial que vai se levantar para te defender. Ninguém vai se levantar para defender você se você tiver queixas de amor. Ninguém vai receber tuas denúncias, porque se denuncia o amor e ninguém tem coragem de se levantar contra o amor e falar assim, não, o amor tá errado. O amor é o culpado. Ninguém, você nunca vai achar ninguém com essa coragem. Sabe por quê? Porque do amor ninguém ganha. Ninguém vence do amor. Ninguém vence do amor. Se você levar alguma coisa pro tribunal e de um lado tiver o amor, pode saber que o amor vai ganhar. Não importa a bagunça que ele fez. No final das contas, o veredito o juiz vai dizer assim: e o amor venceu. E o amor é inocente. E no final das contas, ele é inocente mesmo. O amor realmente é inocente. Meu Deus do céu. Eu vou parar com essa conversa aqui. Porque quanto mais eu falo desse amor do Criador, às vezes mais eu me sinto trouxa. O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Ai, se um dia você encontrar o pedacinho de Deus em você, se prepare. Porque desse dia em diante, a única coisa que você vai querer na sua vida é amar os outros pedacinhos, entendeu? E daí, desse dia em diante, a sua vida não vai ser mais sua. Vai ser desse pedacinho de Deus que mora em você. E esse pedacinho de Deus vai mandar e desmandar em você. E daí, nesse dia, a tua vida não é mais tua. A tua vida é do amor de Deus. E o amor de Deus é a tua vida. E Deus vai ser o grande amor da sua vida. O Criador vai ser o grande amor da sua vida.